É que toda a história, todo o roteiro, desde o desentendimento até ele ir para o Atlético, nos leva a acreditar nisso. Pode não ser. Mas a partir do momento, assim, se fosse, sim, eu acho que aí seria não digo nem que seria um erro, porque se me dissessem, eu como, sei lá, presidente do São Paulo, se me dissessem, Rogério Ceni e o Patrick, por melhor que eu tenha achado a atuação do Patrick, a temporada do Patrick, acho que foi boa, né? Não foi espetacular, mas foi boa. Foi boa. Mas se eu tivesse que escolher entre o técnico e um jogador importante, eu escolheria o técnico. Porque eu vejo potencial e capacidade nesse técnico. Então, não chamo de erro a decisão de liberar um para ficar com outro, se é que foi assim. Mas se foi assim, tem uma questão do Ceni também, né? Que já não é a primeira de relacionamento com os jogadores, de conseguir lidar com, de repente, as maiores estrelas do elenco. Acho que essa é uma questão e ele que pretende certamente continuar trabalhando sempre em clubes do mais alto nível, vai ter que ter talvez uma maneira de lidar com esse tipo de questão mais positiva. E é que a gente chegou num patamar de São Paulo, Jean, que nubla qualquer tipo de avaliação fria de um trabalho de um treinador. Então, uma coisa para mim que pesa muito contra o trabalho do Ceni, não pesa muito a ponto de esse trabalho não serve, mas que deixa ali um asterisco, algo a se evoluir, é o fato do Ceni, uma grande referência na posição, ainda não ter encontrado um goleiro confiável para o São Paulo. E ele teve... Mais uma tentativa agora. E ele escolheu o Jandrei, escolheu o Felipe Alves por características do jogo, Sidão. Então, isso daí é algo que tem ali... Esse treinador tem uma responsabilidade grande pelo que ele significa, por ser um cara do ramo. Mas quando a gente olha para a estrutura do São Paulo, um clube que não consegue oferecer algo que o treinador pediu ao longo de uma temporada inteira, que foi um ponta, um jogador de velocidade. E aí esse cara, em algum momento, qual leque ele tem para escolher, de fato, um grande goleiro? Será que isso também não pesa? Claro. Então, esse é meu ponto. Isso nubla a análise toda? Não deveria, mas é muito difícil hoje fazer uma análise fria do trabalho do Ceni e até uma análise justa quando a questão estrutural do São Paulo geralmente se sobrepõe. Uma coisa para mim que é inegável que faltou para o São Paulo em muitos jogos, controle emocional dos jogadores. Ter um cara como o Ceni, que conhece bem o clube, que é um cara que conhece... Mas aí o jejum de títulos, né? Pesa muito. Não, mas aí calma aí. Aí o ponto do Jean não entra nesse debate? Como você está lidando com esses jogadores? Sim. No jejum de títulos do São Paulo? Não. O ponto... Não. O ponto do Jean, para entrar no ponto do Breyer. Como você está lidando com esse tipo de jogadores? Qual é o seu tipo de relação? Se você precisa evoluir, o Jean citou, se eu não me engano, a palavra evoluir. Então o técnico precisa melhorar, o Rogério precisa melhorar nisso. Isso não impacta também no emocional? Também não tem uma pressão ali dessa relação? Então, mas eu não acho que falta empenho dos jogadores de São Paulo. Mas aí volta ao meu ponto. A gente está falando de evolução de goleiro, evolução de trato. Eu acho que ele pode evoluir em decisões durante o jogo. A gente não está falando também que demanda uma evolução, não é só a instituição São Paulo que precisa melhorar? Não. Eu acho que a gente está falando de duas coisas que não casam. Eu acho que sim, mas pode evoluir. Casar. Eu acho que pode evoluir. Existe mas os problemas do São Paulo não estão no técnico. Os problemas do São Paulo são questões diretivas, de direções passadas, da atual direção, da questão financeira. O problema é o treinador, é isso que eu coloco o São Paulo nessa situação. Assim, a gente não gosta de ter esse peso, o problema é o técnico. Só que eu acho que tem pontos que a gente pode olhar para 2023 e falar Vou dar um exemplo. Você olha aí que eu quero falar o elenco inteiro do São Paulo, jogador por jogador. Olha o treinador. Esquece que é o São Paulo. Esquece que é o São Paulo. Pensa, esses jogadores, esse técnico. Olha o futebol brasileiro. Quem é o cara que o São Paulo tem de nível mais alto, cada um na sua função nesse momento trabalhando? Goleiro, lateral, zagueiro, volante, meia, qualquer jogador de campo ou treinador? É o treinador. Eu acho, eu vou ser sincero contigo. Eu não sei até agora porque o Rogério está no São Paulo ainda. Não sei porque o Rogério está no São Paulo. Você acha que ele já deveria ter sido mandado embora? Do Rogério no São Paulo... Não, ao contrário. Eu acho que a presença do Rogério no São Paulo é, nesse momento, o maior gesto de amor que ele tem pelo clube em toda a carreira dele. Ao contrário. Porque ele pode ter saído do São Paulo, talvez, se as coisas não andarem, menor do que ele entrou. E ele entrou no São Paulo grande. Não, mas aí eu acho que a gente já teve essa discussão no meio da temporada passada, porque eu não acho também que o Rogério Ceni seja hoje um treinador que, ao sair do São Paulo, teria um monte dos maiores clubes do Brasil
brigando por ele. Ele emprego ia achar rapidamente, porque é um dos técnicos mais promissores ainda do futebol brasileiro. Não tenho dúvida disso. Mas quando ele entrou no São Paulo, não seria assim? Mas hoje ele dirige o São Paulo. Aí você vai dizer, tá bom, o que é... Aí eu tô falando da grandeza do clube. Você acha que, por exemplo, quando ele entrou no São Paulo, por exemplo, o Inter não teria olhado para ele antes? Não estou falando que o Inter contrataria, mas seria um cara que o Inter... A altura do Internacional, a altura do Fluminense Mineiro, atual, talvez? A altura do Atlético seria... Hoje, esses clubes olhariam para o Rogério talvez de um jeito um pouco mais reticente, porque ele está num São Paulo que o atrapalha, mais do que o ajuda. Eu acho que essa é a questão. Então, mas acho que é tão clara essa ideia sobre o São Paulo como instituição ter tantos problemas. Eu concordo muito com a tua avaliação. Eu acho que no macro o problema é o São Paulo. Claro que não é o Ceni, que não é um atacante, que não é um lateral. Eu concordo com isso. Mas até por isso, até por essa consciência que as pessoas de maneira geral têm, e os dirigentes dos outros clubes também têm, eu acho que assim, se amanhã, se no meio do mês, se ele perde o Paulista e saísse do São Paulo por isso... Ele ia ter, de novo, um emprego em clube bom, né? Porque aqui tem essa coisa, o cara começou mal, 3 meses, é demitido. Então, se o Inter não tivesse mais um Mano Menezes daqui a 3 ou 4 meses, tenho certeza que o Ceni poderia, sim, continuar sendo uma alternativa. Eu não acho que diminua a passagem. E acho que, no fim das contas, ele dirige o São Paulo Futebol Clube. Ele está num clube gigante do futebol brasileiro, o clube com a 3ª maior torcida, o clube pelo qual, claro, ele é apaixonado e sempre teve uma relação, um clube no qual a torcida o ama. Então, o que eu quero dizer é que, assim, não é que para ele, nossa, puxa, que ruim, estou no São Paulo e o São Paulo me atrapalha e tal. Eu acho que o São Paulo é, hoje, para o patamar do Rogério Ceni, o que de melhor ele pode ter... ou algo... Eu só não concordo com isso. No futebol... Não, porque... Só acho que se ligar uma coisa pelo São Paulo, fica assim, muito grande. Fica. Muito grande. Porque você acha que, sei lá, hoje dirigir o Inter é melhor do que dirigir o São Paulo, por técnico, sim. Tá bom, mas eu acho que assim, o que eu tô querendo dizer é que a gente tá pegando... Quando a gente que é maior, tô falando que pro técnico é mais fácil. Não, só entendi, isso. mas eu tô falando assim, do ponto de vista da consolidação financeira, de estrutura, de não sei o que, esses clubes aqui... É um baita negócio trabalhar neles. Você fala isso hoje de 2 clubes no Brasil. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo.